Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje estamos abordando o sofrimento do profissional de saúde frente à morte. Mas vamos abordar agora não apenas o profissional da saúde, mas também o lado dos educadores. Bom, Lucélia, você também desenvolve um trabalho com os educadores? Seriam professores, equipes escolares? Sim. A partir daquilo que eu percebi com os médicos na minha pesquisa para o mestrado, ficou muito nítido que a morte está aí na vida, no mundo, a qualquer momento, não só nos hospitais, está na mídia, né? Está nas ruas, está em casa, está aonde a gente estiver. E assim, percebendo a falta de preparo que eles tanto reclamavam na sua formação, percebendo o quanto eles trouxeram de dificuldades no lidar com o paciente, com a família, o próprio sofrimento, esse sentimento de impotência e frustração que muitas vezes é perceptível e eles não sabem muito bem o que fazer com isso. Na minha opinião, assim, ter este preparo na faculdade, a meu ver, não seria o suficiente. Não que não seja necessário, é necessário, acho que assim, prioritário. Porém, eu acho que trabalhar com a questão da morte é uma questão anterior, é uma questão cultural. E eu acho que isso deve ser falado. Todo mundo teme em falar da morte. Na verdade, a morte aparece o tempo inteiro nos jornais, nos telejornais, para todo mundo, inclusive para as crianças, né? Só que não é falado a respeito, esse assunto não é bem elaborado, né? Não existe um espaço para se discutir, para se pensar nessas questões. Então, eu resolvi pensar na possibilidade de se conversar, se abordar o tema da morte desde a infância, né? E para isso eu escolhi a instituição da educação, as escolas, até por ser a instituição mais próxima da família, né? E do cotidiano da criança. Existe alguma idade onde a criança já esteja preparada para falar sobre o conceito de morte? Bom, a vivência de morte, ela é sentida desde que se nasce, né? Agora, para que a criança realmente tenha o conceito de morte mais bem elaborado para ela, que ela consiga adquirir esse conceito, é a partir mais ou menos dos 5, 7 anos. O que não significa que com as crianças menores nós não podemos falar sobre, tá? Tem que ser uma abordagem diferente, né? A compreensão é diferente. A criança com 5 a 7 anos, mais ou menos, e óbvio, vai depender não só da questão cognitiva, mas da questão social e até emocional. Se é uma criança que sofreu perdas antes dessa idade, ela vai ter muito mais condições de compreender a morte na sua totalidade do que uma criança que ainda não vivenciou, tá? Agora, são 3 atributos básicos para que a criança possa compreender o conceito de morte. Um é a universalidade, ou seja, que a morte vai acontecer com todo mundo, inclusive com ela mesma. Todo ser vivo vai morrer, desde a plantinha, o bichinho e todas as pessoas, inclusive o pai, a mãe e ela. A outra questão é a não funcionalidade, né? Ou seja, que a pessoa quando morre, ela não sente mais dor, o coração para de bater, que ela não vai mais respirar, que ela não vai mais ficar triste, não vai sentir mais fome, não vai sentir saudade, porque ela não vai mais funcionar. E isso, ela precisa ter uma condição cognitiva um pouco maior para poder compreender, né? E a questão da irreversibilidade, ou seja, que quem morre não vai mais voltar, né? Quem morre não volta, não existe o desmorrer, né? Não dá para morrer só um pouquinho. E a criança, até os seus 4, 5 anos, ela tem a questão do pensamento mágico onipotente. Ela pode tudo na sua imaginação. Ela vive na sua fantasia, na sua imaginação, onde ela consegue dar conta de tudo. Então, quando ela tem raiva, por exemplo, ela vai matar um pouquinho
a mãe dela, se ela teve raiva da mãe, mas é só um pouquinho, porque daí a pouco na imaginação dela já vai estar de volta. Se ela brinca de morrer e de viver com muita facilidade. Ela entra nessa brincadeira acreditando. A criança pequena, quando põe a mãozinha na frente e diz foi embora, para ela vivencia aquilo como realmente não estando ali, né? Então, assim, é a partir exatamente dessa faixa de idade que ela consegue ter essa compreensão maior. E né? essa abordagem também é feita nas escolas, além do ambiente familiar, também nas escolas. Sim. Na verdade, a gente fala sobre a morte, ou deveria falar sobre a morte com mais naturalidade. Eu costumo sempre dar o exemplo para os educadores da plantinha, de se plantar o feijãozinho, que isso existe em todas as escolas, todo mundo passou por essa experiência. E a criança cria aquela expectativa, né, de se ter aquele feijãozinho, né, cultivado para ir para a panela. Só que ele vai morrer. E isso não é dito. Ela sente essa frustração também. Ela, quer dizer, se valoriza muito o germinário, dar a vida, mas não se fala sobre a morte. Nas aulas de ciência se fala muito sobre todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Se explica como nasce, como se reproduz, fala-se tudo de acordo com a capacidade da criança, com a condição cognitiva, mas sobre a morte nada se fala. A morte é o ponto final, mas não se fala o que acontece na morte. Certo. Quer dizer, é como se ficasse assim um vazio. Então, a partir desse não falar é que se começa a ter os tais assuntos tabus, né? Então, eu acho que é poder estar se abordando mais, principalmente nas escolas onde se fala tanto da transdisciplinaridade, né? Poder se juntar às disciplinas e dar um sentido à educação, poder falar nas aulas de ciências, nas aulas de religião, nas aulas de filosofia. Existe muita literatura infantil, inclusive, que trata sobre esse tema. A minha tese de doutorado foi acerca dos livros infantis que abordam a morte para a criança, né? Certo. Então, bom, Lucélia, nosso programa chegou ao final, mas muito boa a sua explicação, né, sobre esse processo, né, tanto com os profissionais de saúde como profissionais da educação. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Os resultados que a doutora Lucélia Paiva capturou na sua pesquisa são muito importantes e muito significativos. A verdade é que nós, principalmente nós aqui no Ocidente, somos herdeiros de uma tradição judaico-cristã que não nos dá boas opções ou muito boas opções para depois da morte. Ou somos céticos ou não acreditamos em nada, e o nada é algo extremamente assustador, né? Então quem tem esse tipo de pensamento teme a morte de uma maneira bastante importante. Ou então, dentro da tradição judaico-cristã, temos como muito forte a mão do castigo, de um Deus que pune, né? Tanto que daí vem o termo ter temor a Deus, temor da palavra temer, de ter medo. Um Deus infinitamente bom e justo, ele nunca faria dos seus filhos alvo de sofrimento que não fosse necessário. E esse sofrimento necessário é o sofrimento da evolução. Não são castigos, são consequências. E essas consequências é que nós vivemos todos os dias. Quando você está diante de um profissional de saúde que foi criado dentro dessa cultura, ele tem uma dessas duas opções. Nós não somos reencarnacionistas aqui no Brasil, ou pelo menos não oficialmente, já que as duas maiores religiões são a evangélica e a católica. Mas o reencarnacionista, ele tem isso a seu favor. Ele tem a esperança, ele tem uma perspectiva de um depois, de um após. Ele tem a perspectiva de continuar lutando, trabalhando, evoluindo, crescendo. E não ficar diante de duas possibilidades. Ou vai para o inferno pela eternidade ou para o céu. Quem de nós tem absoluta tranquilidade para afirmar que nunca errou, que nunca pecou? E quando errou, quando pecou, será que foi suficiente para que ele possa ser perdoado por esse Deus punidor? Ou ele pode ir para o céu ou ele vai ter que ir para o inferno? Vejam as dificuldades.
nós não refletimos sobre isso de uma maneira direta, mas isso está dentro de nós. E é por isso que é muito importante o preparo do profissional de saúde na universidade, para que ele possa discutir esses sentimentos, para que ele possa discutir essas questões, ele com os outros e depois ele com ele mesmo, para que quando ele estiver diante do paciente, ele possa se portar de uma maneira que seja produtiva para ele e para o paciente. É isso que nós esperamos da medicina do futuro e é isso que nós esperamos e que nós rezamos que aconteça, nós aqui da equipe do Ciência e Espiritualidade. Espero que tenham gostado do nosso programa e espero também contar com a sua atenção no nosso próximo programa Ciência e Espiritualidade. Até lá!